vê no estúdio, né? O Endpoint Studio. Sim, é no Endpoint Studio, exato. Show, beleza. Não, só para confirmar. Então tá legal. Então, mas na verdade não era o estúdio que eu queria demonstrar primeiro. No primeiro instante, deixa eu só arrastar meu desenho, senta pra cá. Tá, então tá legal. Rapidinho, só para demonstrar. Então, para demonstrar essa ideia, né, eu criei todas aquelas APIs que vocês viram no diagrama, né? Então, nós temos as diferentes Process APIs, tem as Experience APIs. Eu vou mostrar rapidamente o RAML vou pegar uma delas qualquer, só para demonstrar o RAML. Nossa, desculpa, gente, minha internet está bem ruim. Está demorando para carregar. Bacana. Né? Então, de novo, eu comentei isso com o Aldo, acho que logo no comecinho, não sei se vocês conseguiram todos ouvir, e peço desculpa por isso, eu não tive tempo de trocar o texto, ou traduzir, digamos assim, as APIs para português, então vocês vão acabar vendo nomes aqui em inglês, mas eu acho que alguns deles são bem universais, não faz muita diferença. Então, por exemplo, esse daqui que eu estou mostrando para vocês é uma das... desculpa, cliquei no item errado. Employees. Então, por exemplo, essa API aqui seria a nossa API de experiência voltada para funcionários, né? Então, toda vez que um funcionário quer fazer um pedido, ou um sistema precisa fazer um pedido que esteja relacionado a um funcionário, então nós temos essa API. De novo, bastante simples, né? Eu só tenho dois endpoints, na prática um resource there, aí com orders, onde eu tenho suporte a dois métodos, né? Um post e um get. No meu post é basicamente, quando eu vou criar um novo pedido, eu identifico quem que é o funcionário, de novo, muito, muito simples, né? Eu identifico quem que é o funcionário, de repente qual que é o level do cara, porque isso pode me dar uma ideia, de repente aplicar algum desconto ou alguma coisa desse tipo. E aí uma lista de produtos, onde o cara me passaria o SKU do produto, né, o código, basicamente, uma quantidade, e me dá uma ideia de data para entrega. Né? Então, uma data qualquer. E aí, em resposta, quando o sistema consegue efetivar, ele me devolve, quando é sucesso, né? Quando a gente conseguiu criar a ordem de entrega, né? O pedido, a gente devolve um número, né? Um número de purchase order, um número de pedido, um código qualquer. Tá? Legal. Então, só para demonstrar o RAML, vamos lá para a implementação. A gente tem... Enquanto isso, eu vou voltar para cá. Vamos deixar ele aqui. Então, de novo, nós temos as 13 APIs de processo e 4 APIs diferentes de Eduardo, experiência. uma pergunta aqui do Ronaldo Dantas. Esse modelo com orquestrador pode ser um modelo que a MuleSoft poderia atualizar no contexto de API LED futuramente? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não que eles vão mudar o formato no sentido de... Eles até poderiam. Eu diria que até poderia criar imagina como se fosse uma quarta camada ali, uma intermediária entre a camada de processo e a camada de experiência. A gente poderia chamar isso de orquestração de experiência, sei lá, algum nome desse tipo. Então, sim, poderia. E o que eu diria também é que, assim, por conta de visões diferentes e tal, a MuleSoft, sem sombra de dúvida, teria interesse da gente usar esse tipo de modelo, né? Porque ele, de repente, faz um uso melhor da plataforma, tem um lado de custo, que também está relacionado ao uso, né? Que eventualmente você vai consumir mais vCores e tal, mas eu acho que o principal é a vantagem que esse tipo de modelo traz ou traria para o cliente, né? Seria basicamente uma troca, né? Porque imagina o seguinte: nesse modelo onde a gente tem todo aquele emaranhado de chamada, se a gente conseguir reverter o custo de uma mudança naquele emaranhado
para de repente, o custo de investimento num Vicor a mais, ou, de repente, de comprar mais... como a gente falaria em português? Fugiu a palavra agora. Mais allowance adicional, né, tipo um número maior de chamadas para usar no Flex Gateway, por exemplo. Então, acaba sendo, talvez um elas por elas, ou até melhor para o lado do cliente, né? E para a MuleSoft, obviamente, também, né? Porque gera mais revenue, como a gente diz, né? Então tem maior faturamento e uso melhor da plataforma. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tem um porém aí. Quando a turma começou a usar mais um modelo de event-driven architecture, né, de arquitetura baseada em eventos e tal, essa ideia toda de API management começou a meio que ser, não digo mal vista, mas quase que considerada passado, vamos por assim dizer. Então talvez a MuleSoft não tenha tanto interesse em mudar ou revisitar esse modelo. Eu acredito que os dois sejam um conjunto, né? Não tem como ter uma coisa e não ter a outra. Toda vez eu falo isso para clientes, para parceiros, etc. Eles não são... Tem gente que tenta ver de uma forma como se fossem modelos que competem entre si, né? E eu acredito que não tem nada a ver. De repente, aqui, uma das formas como a gente implementou dá a ideia disso, né? Você pode trabalhar com os dois modelos, né? De acordo com o que é melhor para o business, né? O que é melhor para o cliente, ultimamente e tal. Beleza? Não sei se respondeu a pergunta, espero que tenha respondido. Mas, se não, cara, coloca ali nas perguntas e a gente vai discutindo, vamos trocando ideia aí. Beleza, Tá legal? obrigado. Qualquer coisa, Show de bola. coloca aí, viu, Ronaldo? Qualquer coisa, por favor, manda lá para nós. Então, vamos lá. Com a visão de implementação das nossas APIs de experiência no que a gente chama de, ou que eu chamei aqui de versão 1, né, que é toda aquela emaranhada de chamada, né, todo aquele emaranhado de chamada, perdão. Então, um exemplo de implementação seria esse aqui, né? A gente recebe um request, faz a chamada para fazer, de repente eu vou checar o crédito, eu vou fazer uma reserva de crédito caso esse cara tenha, eu vou fazer toda a retirada dos produtos no estoque, então eu vou reduzir os números no estoque e, finalmente, vou fazer o meu pedido. Então, essa mesma série de chamada na camada de experiência se repete em todas elas, né? Então, nesse exemplo aqui, era employee, né, que é funcionário. De repente, a gente teria a mesma coisa, como vocês podem ver aqui, na camada de mobile. Então, mesma ideia, mesmo tipo de chamada. E aí eu vou mostrar só mais um, para vocês pegarem uma ideia, né? Vamos supor na nossa API voltada para os parceiros. Tem o cara errado. Esse aqui está um pouquinho diferente. Então, vamos deixar esse cara de lado. Vamos pegar o web. De novo, né? Então, outra vez. Mesmo tipo de chamada, mesmo código, igualzinho, a gente fica repetindo de novo. No modelo novo, e esse é o que está rodando agora, né? De repente, vamos rodar um cara desse aqui, só para vocês verem como para o cliente final não faz absolutamente diferença nenhuma. Então vamos lá. Se eu fizer uma chamada para a nossa API, supondo que eu tô num site, então vou chamar a nossa API. Deixa eu só copiar a minha colinha que está no texto aqui do lado. Um segundo, com o request mais bem feitinho, mais bacana. Né, então eu tenho o meu payload lá, com os dados do customer, o produto que eu quero e tal. Vou disparar. Que legal, que bacana, ele fez a chamada, criou e voltou. Mesmíssima coisa vai acontecer em todas as outras chamadas. Porém, de novo, com aquele baita emaranhado horroroso que a gente tem aqui. Então, com o modelo novo de implementação, aquela nova ideia, o que a gente fez lá?
a gente adicionou uma nova API. Sabe o que seria legal? Desculpa, gente, eu vou arrastar o PPT para cá. Que acho que fica legal para a gente ficar fazendo vai e vem com relação ao diagrama e o código. Então, nesse cara novo, a gente adicionou essa API, que seria a API de orquestração, que aqui no caso de MuleSoft, eu acabei chamando de Purchase Order Common Experience API. E aí ela sim faz toda aquela orquestração, igualzinho eu demonstrei nas outras APIs de experiência, né? Então ela sim faz toda a orquestração. E aí faz a chamada das diferentes APIs, etc, etc. E aí, nas nossas APIs de experiência, como é que a gente faz? Em vez de ter todo aquele emaranhado de chamada, basicamente esse modelo que está visto aqui no PPT, perdão, né, quando a gente faz a chamada aqui, então a gente acaba refletindo em todas as APIs, de forma que, basicamente, o que eu faço é o quê? Eu chamo a nossa Common Experience, transformo para, seja lá qual é o formato, de acordo com o formato de dados para esse meu canal, né? E o resultado é efetivamente o mesmo. Eu vou fazer uma mudança daqui a pouquinho para demonstrar para vocês esse aqui, só pedir um pouquinho de paciência que ele vai levar alguns minutos, que eu estou rodando do local, então quando eu fizer o deploy de novo, ele vai levar uns minutos para subir. Mas não tem problema. Então é como vocês podem ver, então ó, na Web API a gente faz só essa chamada, quando a gente está falando da mobile, mesma coisa, e como a gente diz em inglês, so on, e assim por diante, né? Então, em todas elas, a gente vai fazer a mesmíssima chamada. Então, já começa a trazer para a gente toda aquela ideia de simplificação, né? Então, a gente está simplificando as APIs de diferentes canais, separando a ideia de experiência da ideia de orquestração. Então, esse é um modelo muito legal, funciona super bem. E aí, de novo, a nossa Common API acaba fazendo o papel de fazer toda essa orquestração lá. E aí, como vocês podem ver aqui dentro da Experience API da Common, eu acabei criando dois modelos de implementação. Como eu comentei antes, pessoal, um dos modelos seria a gente cria essa API e a gente trabalha com ela baseada em HTTP, ou seja, a gente simplesmente expõe uma API ou uma REST API através desse cara aqui, e aí todo mundo faz a chamada, ou, de novo, tem N formas de fazer. Eu achei uma outra um pouco mais interessante, um pouco mais bacana, que é usando o PubSub. Mas antes disso, deixa eu só voltar no... perdão, não no console. Só voltar no Design Center, só para demonstrar para vocês aqui como é que essa API, como é que eu acabei criando com a ideia de API. Para esse caso aqui, no modelo onde a gente expõe uma API, uma REST API, para as camadas serem, para as outras APIs de experiência fazerem a chamada, eu acabei criando um modelo aqui que se assemelha a um modelo canônico. Não é exatamente um canônico. A gente, inclusive, tem que tomar cuidado quando usa esse termo, que o pessoal geralmente arrepia os cabelos, porque leva a ideia de SOA e tal, que é considerado legacy. Mas, enfim, é um semi-modelo canônico, onde o cara pode passar, realmente não importa, né? Se essa request está vindo de um cliente, seria web ou mobile, se é de um funcionário, se é de um partner, a gente simplesmente recebe os dadinhos, recebe os produtos e faz o processamento. Né? Então, para esse modelo REST, a gente poderia ter criado também um modelo Async API. Eu achei que ia ser demais, de repente a gente não teria tempo para isso, acabei não fazendo. Mas poderia ser também, e aí a implementação seria esse que eu comentei aqui. Cliquei no cara errado. Seria esse segundo modelo aqui, onde a gente faz uso de... vou ter que mostrar nos dois, perdão.
Gente, alguém tem alguma pergunta? Pô, Eduardo, deu uma oscilada aqui. Você sumiu por uns segundos. Puxa, mas tô de volta, dá para ver? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Está travando um pouquinho. Talvez desligar sua câmera, pode ser que fique um pouco melhor. Pode ser, né? Deixa eu fazer isso. Para mim tava ok, tá? Mas mas passa, porque talvez pode ser para alguns esteja. Aí, Eduardo, aproveitando, já passamos meia hora já, tá? Só para controlar. Tá legal. Beleza. Pessoal, então eu vou desligar minha câmera por agora, tá? Vamos se melhora. Desculpa aí, minha conexão tá Não, tá ruim. tranquilo, cara. Tá legal? Então tá legal. Estão me ouvindo direitinho, né? Tá certinho. Estamos sim. Então, show de bola. Beleza. Então, vamos lá. Ó. Então, como eu comentei, para a gente apimentar ou criar um modelo diferente ou dar uma ideia de, olha, existem formas diferentes da gente implementar esse modelo, eu resolvi criar dois. Então, um é como eu estava mostrando antes, onde a gente faz uma chamada REST para aquela API comum, né, onde a gente tem toda a orquestração para as APIs de processo. Tem um outro modelo que é usando o request reply, que é basicamente o modelo que eu descrevi aqui, né? Onde eu recebo um request, despacho, todo o processamento acontece e eu devolvo uma mensagem. Quando a gente implementa isso em Mil, ou como eu implementei em Mil, aqui no meu caso, eu optei por fazer uso de um broker. Vocês talvez usem, ou pelo menos devem ter ouvido falar de Solace. Né? A gente usa bastante aqui. O Solace realmente é um broker bem enterprise grade, como a gente fala, né? Ele tá num outro nível, né? E tem suporte a vários. Desculpa, não estou fazendo propaganda, só comentando, tá? Então ele dá suporte a vários protocolos diferentes. AMP, né? Que em português seria AMQP, eu acredito. MQTT, né? Que é para IoT, web, né? Você pode fazer chamada HTTP, enfim, ele é bem rico. Eu acabei optando, até porque ele é muito simples de usar. Né, como eu estava comentando com o Aldo aqui no começo, simplesmente tem uma imagem do Docker, bota ele para rodar. Eu vou até mostrar para vocês aqui rapidamente. Tá na minha porta 80. Um segundo, gente. 88. Não. Perdão. Nossa, eu vou confirmar para cá. Acho que é 80. Que é o curso. Não é 80. Que estranho. Esquisito. Tá legal. Então só para... acredito que vocês estão vendo direitinho, né? Vocês conseguem ver minha tela, né? Onde eu mostro o console do Solace. Enfim, isso aqui é só para dar... Tá, então isso aqui é só para exemplificar o que eu usei como broker. Aí, Edu, precisa ser Solace? Não precisa ser Solace. Como eu comentei antes, a gente poderia até ter usado, por exemplo, ActiveMQ. Teria que ser qualquer um onde, na hora da gente fazer a implementação, como vocês vão ver aqui, ó, a gente consiga trabalhar realmente em cima da ideia de request reply, que basicamente funciona da seguinte forma. Quando a gente manda... Deixa eu mostrar esse diagrama aqui, porque fica mais legal para ilustrar a ideia. Quando a gente publica uma mensagem, nesse caso aqui, eu publico ela para uma queue, né, ou para um topic, e eu estou dizendo para ele, olha só, eu estou te mandando esse request, quando você responder para mim, eu gostaria que você respondesse nesse tópico. E a forma que eu vou saber, ou eu vou identificar que aquela resposta é a resposta que eu estou esperando, não só porque eu vou estar ouvindo naquele tópico ou naquela queue de resposta, mas também eu vou ter uma correlation ID. Né? Então é através da mensagem, então eu sei, essa resposta ou essa mensagem que eu recebi,
é a resposta que eu estava esperando, então eu vou pegar. Tudo isso acontece dentro do connector. Então, quando eu clico aqui, só para demonstrar para vocês, bem rapidinho. Então, eu tenho tudo configurado já no meu Solace, né? Aqui eu chamei de Adaptive Purchase Orders, né? Que são as ordens de compra. E aqui é onde eu faço a minha configuração para dizer, olha, eu estou recebendo, eu tô mandando e quero receber aqui. De novo, como é que ele vai fazer internamente? Ele vai esperar por uma resposta que contém o Correlation ID que eu enviei aqui. O que vai acontecer nesse caso aqui? Quando a gente receber... Aliás, vamos fazer o seguinte, gente. Essa que era a ideia, na verdade. Vou demonstrar para vocês. A aplicação está rodando, eu mostrei antes, né? Então eu vou fazer uma modificação aqui no nosso flow. Acho que a gente ainda tem, comentou meia hora, né? Então nós temos um tempinho razoável ainda. Não tá legal. Então eu vou comentar essa chamada aqui e vou fazer... Nossa, esse negócio do estúdio introduzir é muito chato. Gente, enquanto eu estou fazendo isso aqui, ó, de novo, se tiver pergunta, coisa do tipo, por favor, fiquem à vontade para fazer e eu vou responder. O Aldo fica de olho ali, por favor, me interrompe a hora que precisar, tá? Vamos Fechado. lá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu vou trocar já para o modo visual, para vocês verem o que isso aqui está rolando. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou até parar, porque senão vai ficar muito lento. Vamos lá. Eu fiz uma mudança de forma que... Aliás, de novo, um outro pattern que a gente sempre faz, que eu acredito que funciona bem, quase que baseado de novo na ideia que Java promovia, e C# também, que é a ideia de você separar interface e implementação. Quando a gente traz para MuleSoft, eu costumo trabalhar sempre dessa forma, que eu acho que fica mais claro, fica mais simples e dá para a gente fazer unit testing de forma melhor, que é separando aquilo que eu gosto de chamar de interface, né, ou interface, esse cara aqui, né, esse flow que é gerado automaticamente pelo API Kit, do flow de implementação. Então a gente consegue ter versões diferentes de implementação, como no exemplo aqui, né? Então a gente tem implementação versão 1, 2 e 3. E aí no meu caso aqui eu vou trocar de forma que quando eu fizer uma flow reference, ou seja, eu tenho a minha camada de interface, quando eu tiver a implementação que eu estou usando é a minha versão 3, que é basicamente esse cara. Studio, vamos lá. Que é basicamente esse cara aqui, onde eu publico a mensagem e fico aguardando uma resposta. Né? E a transformação aqui é bem simples, eu basicamente estou mandando retiro do payload, poderia até mandar o payload direto como tá, mas como a gente poderia ter diferentes respostas para diferentes APIs, então eu resolvi colocar aqui. Tá? Então vamos lá. Fazendo essa modificação no nosso aplicação mobile, para esse caso aqui, né? Porque esse é o modelo que eu resolvi trabalhar. Então vamos lá, no common, eu teria que ter a contrapartida, que é o seguinte, que é o cara que está, como eu mostrei aqui, desculpa, de novo, vou para cá, que é o cara que está efetivamente recebendo aquela mensagem, né? Então, dentro da minha API que faz todo o processamento, que faz a orquestração, então eu fico lá aguardando uma mensagem e vou fazer o processamento dela, né? Que é essa parte a partir daqui, aqui no diagrama de sequência. Que em MuleSoft, ou na implementação que eu fiz, funciona dessa forma. Então, eu tenho um subscriber, né? Então eu estou lá, estou esperando chegar uma mensagem, eu vou dizer para ele, ó, tá bom, eu estou esperando uma mensagem chegar aqui, etc, etc. Transforma a mensagem pro formato... desculpa, nesse caso não tem transformação. O que eu estou fazendo aqui é só guardando os atributos que vêm por parte da mensagem, que são aqueles que eu preciso para poder endereçar a resposta, que é, tá legal, para quem que eu respondo? Tô falando como se eu estivesse na câmera. Então, é para quem que eu respondo e também qual que é o correlation ID.
né? Então, com esses dois elementos, eu consigo dizer, tá legal, quando eu processar essa resposta, quando eu enviar essa resposta, é para esse cara que eu vou mandar. E aí, o que a gente faz aqui? A gente só faz uma referência para o nosso flow de implementação, que é o mesmíssimo que nós tínhamos antes, onde a gente faz toda aquela orquestração, fazendo chamada das 3 APIs de processo, depois pegando a resposta e publicando a resposta, mandando de volta para o Solus, falando assim, olha só, essa é a resposta, fingers crossed, né? Vamos cruzar os dedos para que dê certo, com o número do pedido, e aí eu vou dizer para ele, tá legal, então essa resposta eu estou mandando para essa queue, esse topic de resposta, e estou usando o nosso correlation ID como a resposta, como o ID da mensagem, digamos assim, que é o que, de novo, ele vai usar para identificar realmente essa resposta para mim. O que vai acontecer lá é quando a gente... Desculpa o vai e vem aqui, mas de novo. Então, aquela API fez todo esse processamento, respondeu fazendo uma publicação da nossa mensagem de resposta, e aqui dentro da nossa API, como a gente está usando um request reply, eu vou receber aquela resposta, eu simplesmente transformo a resposta para o formato que o meu canal espera. Então, dependendo do tipo de API, eu poderia ter respostas diferentes, né? Então, por exemplo, para API de parceiro pode ser um tipo de resposta, pode ser que Então, por exemplo, vamos supor para API de parceiro, além de eu trazer o número da ordem de compra, eu poderia também dizer para ele uma data estimada para entregar os produtos, por exemplo. Enfim, né? Então, essa é a beleza. A gente consegue separar toda a ideia de experiência para os diferentes canais da ideia de orquestração. Então, no nosso caso aqui, de novo, eu vou pegar como exemplo a nossa mobile API. Então, a gente faz a referência para aquela versão 3, que é esse cara aqui, né, onde a gente faz o request reply. Dentro da nossa common, eu vou fazer uma mudança nela também. Perdão, é dentro desse cara aqui. Aqui ele está apontando agora para a versão 1. O que eu teria que fazer é trocar para a versão 2, que basicamente vai ser o nosso aquele PubSub. Ah, mentira, desculpa, gente, estou fazendo confusão, perdão. Retiro o que eu disse. Nesse caso, o que eu fiz foi eliminar por completo esse cara aqui. Agora, desculpa, acabei implementando de uma forma que ficou confuso para explicar, mas vamos lá, vocês pegaram a ideia, né? Através desse cara aqui, eu vou publicar uma mensagem no tópico, ela vai ser processada e a resposta vem para cá. Esse cara aqui passa a não ser utilizado at all, porque eu não estou mais usando HTTP, né? Estou trabalhando com PubSub. Então, na verdade, essa modificação para o nosso V2 não faz sentido nenhum, porque a gente não precisa. Tem o listener direto. Né? Desculpa, gente, acabei confundindo. Então, de volta. Esquece completamente a ideia da API aqui, é só implementação através desse listener aqui. Tá? Então, com essa mudança feita, eu fiz no mobile, eu vou modificar duas delas aqui, pessoal, só para dar ideia. Então, por exemplo, a gente faz no web e no mobile. Pronto, fechou. Né? Então, esse cara aqui eu vou comentar também, só para a gente não perder o... Se a gente mantém, então só vamos para a versão 3. E se a gente tiver tempo, a gente acaba fazendo a modificação com o outro. A gente pode até fazer de forma com debug. Eu acho que não vai ter problema, porque eu acho que eu coloquei 30 segundos para o request reply. Deixa eu só confirmar isso aqui, turma.
porque aí se eu coloquei bastante tempo, aí dá para a gente fazer com debug, vai ficar mais legal ainda para demonstrar a ideia. Tá legal, eu coloquei 30 segundos. Então a ideia aqui é basicamente o seguinte, eu publico uma mensagem e estou esperando, e aí eu falo para ele, por quanto tempo que eu vou ficar esperando? Como a gente vai fazer debug, a gente vai demonstrar, eu acabei colocando 30 segundos, porque é legal porque a gente consegue colocar breakpoint, né, então um ponto de parada para a gente demonstrar o fluxo rodando. Aliás, eu vou até aumentar, cara, eu vou colocar 1 minuto. Já pensou o cara ter que esperar 1 minuto para uma resposta? Ninguém merece, né? Mas só para a gente poder exemplificar aqui, eu acho que vai ficar legal. Então eu vou modificar as duas, eu vou colocar como 1 minuto, vou colocar um breakpoint lá na API para a gente poder ver isso rodando na prática, tá? Que acho que aí vai ficar bem legal a ideia. Então tá, eu não vou modificar todas, tá, gente? Só porque a ideia realmente é só exemplificar. Mas eu faria a mesma coisa em todas elas, né? Se fosse esse o caso. E aí, com essas modificações feitas, esse cara tá lá, beleza? Aí o que eu vou fazer? Deixa eu só confirmar se eu tenho uma... não, eu não vou fazer como não, vou fazer como debug. Não. Vou fazer como debug, que eu quero mostrar para a turma. Todas. Beleza, temos elas todas. De bola, debug. E aí o que eu vou fazer é, eu vou pôr um breakpoint aqui, tá? Que a gente vai ver quando a API fizer a publicação da gente consegue interceptar e ver a execução. E lá na nossa, de repente na mobile, vamos pegar a mobile API, vou fazer a mesma coisa. Então eu vou colocar um breakpoint nesse cara aqui também. Aí, tá. Como eu não sei se todo mundo ouviu isso antes, mas vai levar aí, sei lá, alguns minutos, talvez 4 a 5 minutos, que tem várias delas, e eu estou rodando tudo local, justamente que eu estava preocupado com a gente ter problema de conexão, de repente conexão com o Cloud Hub, coisa do tipo. Então toda a demonstração aqui vai ser local, tá, gente? E aí eu vou colocar um outro breakpoint nesse cara aqui. Aliás, nos dois. Vamos lá. Desculpa, gente, o estúdio tá apanhando um pouquinho, porque eu tô tentando fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo. Eu ainda não troquei o Builder, deveria ser provavelmente, mas... O estúdio não tá no seu estado ideal, mas tá bom. Aliás, aproveito para desmistificar. Antes eu tô trabalhando numa máquina Windows e eu tinha Mac antes. Eu ouvia todo mundo, nossa, funciona muito melhor no Mac. Não funciona. Infelizmente, é tão instável, eu diria, quanto. Mas tudo bem, não tem problema. Então tá. Aldo, pessoal, tem alguma pergunta enquanto isso, gente? É como eu comentei, as aplicações, a gente vai fazer o build aqui, as aplicações vão levar uns minutinhos para subir, para poder demonstrar isso aqui na prática e a gente vê de forma visual. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguém quiser fazer algum comentário, como eu falei, discordar, trazer outras ideias, coisa do tipo, por favor, fica à vontade para fazer, tá? Pessoal, aproveita para fazer as perguntas. Aqui, acho que tem uma no chat, tem uma no chat aqui, acho que é, deixa eu ver. Aqui, ó. Legal. Do Ronaldo. Como o broker consegue redirecionar a chamada? Por exemplo, o orquestrador recebe uma chamada de mobile e vai para o publish response, enquanto o purchase order recebe a mensagem. Outra pergunta é se o endpoint MQ também seria uma opção como broker. Tá legal, entendi. São duas perguntas aí. Tá, então vamos lá, vamos para a primeira. Como é que o broker sabe? O broker em si não sabe, tá? O papel do broker é só efetivamente receber, né? Receber e para esse caso do Solace não funciona ele não funciona com Paul
né? Então ele efetivamente vai fazer push da mensagem. O que vai acontecer? A gente está trabalhando com um topic, certo? O broker vai receber, alguém vai publicar, no nosso caso aqui, a API vai fazer o publish da mensagem e vai dizer para ele assim, ó, quando eu estou publicando uma mensagem e estou esperando uma resposta para ela. Quando eu receber a resposta, eu vou ficar esperando respostas nesse topic. Só um segundo, gente. Então eu vou esperar a resposta nesse topic e eu vou ficar esperando uma mensagem que tenha como propriedade um correlation ID, que tenha esse correlation ID. Então como é que a gente faz aqui? A gente, para ele, olha, quando eu receber essa resposta, eu vou estar ouvindo nesse tópico, ou eu vou estar subscrevendo, né, nesse tópico ou nessa queue, e o que eu vou utilizar para saber que a mensagem que eu estou esperando é aquela mesma, é esse correlation ID. Então isso acontece tudo dentro do connector. O broker em si não sabe disso. A única coisa que ele faz é, bom, esse cara publicou uma mensagem, ele mandou para mim essas propriedades, sem endereço ou tópico de resposta e a identificação de mensagem. Tudo que eu vou fazer é, quando eu receber o publish, né, que é o que a API está fazendo ali, quando eu receber essa nova mensagem, que seria a mensagem de resposta, eu vou simplesmente mandar a mensagem de resposta e vou colocar como atributos esses dois caras, e essa mensagem que receber vai falar, essa API que receber vai falar, legal, essa realmente é a mensagem que eu estava esperando. Então, isso é respondendo a primeira pergunta. Com relação ao Anypoint MQ, não, infelizmente não, porque essa ideia de request reply, para ele, infelizmente não ia funcionar. Não ia funcionar, porque a gente não consegue fazer esse level de subscription para dizer assim, olha, eu estou ouvindo nessa queue ou nesse exchange, não, mentira, nessa queue, nesse caso, né? Eu estou recebendo nessa queue, só que eu estou interessado somente em mensagens, para esse caso específico, para mensagens que tem, ou para uma mensagem que tenha essa correlation ID. Porque, assim, é importante ressaltar o seguinte, Anypoint MQ é uma baita plataforma, é super legal e tudo, mas ele não é um broker tão completo quanto, por exemplo, o Solace ou, de repente, o ActiveMQ. Então, tem suporte a alguns patterns que ele não tem, infelizmente, ele não tem. Outra diferença que ele tem é que o PubSub dele, behind the scenes, né, atrás da cortina, digamos assim, ele trabalha todo em HTTP. Né? Então, esse é o protocolo base dele. Então, o que a gente vai fazer, por exemplo, dentro de Mail ou qualquer outra aplicação, o que vai rolar é poll, né? Então, o tempo todo, a cada X segundos que a gente configura, a gente vai lá nele e fala: e aí, tem mensagem para mim? E aí, tem mensagem para mim? E aí, tem mensagem para mim? E tudo isso através de HTTP. O que não é de repente, o protocolo mais. Como é que a gente fala? O protocolo ideal para esse tipo de comunicação. E o polling também, né? Eventualmente é tempo perdido, é processamento perdido. Então, se fosse num simples PubSub, onde a gente não tivesse que fazer esse request reply, definitivamente o Anypoint MQ seria realmente uma opção. Né? Para esse tipo de cenário, infelizmente, não. Para outros tipos de cenário, onde a coisa é realmente PubSub, então você simplesmente está trabalhando sem ter esse nível de processamento de request reply, sem dúvida, eu utilizaria. Conversaria com os account executives da MuleSoft, eventualmente consegue com desconto bacaninha, né? Seria show. Então seria uma boa, sim. Não, de novo, não para esse cenário aqui. Para esse cenário aqui ele não funcionaria. Para outros tantos com PubSub, sim. Sim. Aí tem mais uma aqui, Eduardo. Vamos lá. Do Everton. Eduardo, você mostrou essa API de orquestração. Se eu precisar economizar recursos na seguinte situação, tenho poucas requisições por hora, mas no final do dia faz milhares de requisições. O que mais você pode sugerir para também reduzir um pouco o custo
em recursos, vCores, memórias, nas APIs? Tá. Cara, tem várias formas de fazer isso, tá? Mas todos, de novo, todos têm os seus prós e cons. O que eu já fiz no passado, em algumas vezes, por exemplo, nesse contexto aqui, a gente tem só um sistema a gente tem um sistema de ordem de compra e tal. Agora, o que eu vi muita gente fazendo que eu absolutamente discordo, mas é o seguinte, para responder a pergunta, vamos voltar rapidamente nesse cara aqui, ó. Que acho que isso aqui dá uma ideia legal, né? Então, deixa eu até aumentar esse cara aqui para a gente falar em cima dele. Então, o que acontece? Uma ideia, uma sugestão para isso, não necessariamente relacionada a esse cenário fictício aqui, mas uma ideia generalizada, né? O que eu vejo muita gente fazendo por exemplo, quando chega aqui na System APIs, o cara acaba criando System APIs para um determinado sistema e um contexto específico. Então, por exemplo, vamos supor, a gente está lidando com SAP, a gente vai fazer esse purchase order dentro do SAP, por exemplo, e a gente vai lá e cria uma API dentro de MuleSoft. O que acontece? Na vasta maioria dos casos, quando você está lidando com SaaS ou sistemas como esses que são mais modernos, o SAP não é necessariamente tão moderno, mas vamos supor que ele seja, o que acontece? Geralmente esses sistemas já expõem uma API, né? E não só isso, várias das vezes a própria MuleSoft já tem um connector para aquele sistema. Então, você, em vários casos, não precisa necessariamente criar uma System API, ou porque aquele sistema já expõe uma System API para você, né? Então você pode fazer uso dela, ou também porque já existe um connector. Caso não exista um connector, de novo, nada te impede de criar um connector, né? Então é mais uma estratégia para você salvar aí no número de cores, né? no uso de vCores. Então seria eliminar, quando possível, a ideia de criar System APIs aqui, quando já existe uma System API, porque o sistema já expõe, ou quando você pode utilizar um connector, né? Então, todo o SDK, né, o SDK, em português, para os connectors está lá para a gente utilizar, tá, pessoal? Então, assim, cara, tem várias estratégias para a gente salvar no número de cores. Uma outra coisa acontece tanto dentro de processo quanto das Experience APIs. Uma coisa que acontece muito, que é muito comum, por exemplo, o cara criar, vamos supor naquela ideia, né, deixa eu passar aqui adiante. Vamos supor, nessa ideia aqui, olha só, eu criei, de repente até para provocar a pergunta. Então, além de tudo, valeu pela pergunta. Olha só, eu tenho, não sei se vocês notaram, mas eu tenho duas APIs aqui, uma para mobile e uma para web, que de repente poderiam ser exatamente a mesma coisa. De repente os payloads são iguais, de repente as necessidades com relação a, vamos supor, paginação, questão de ter um payload pequenininho, todas elas têm a mesma. Então, nesse modelo, por exemplo, eu posso simplificado ainda mais e ter salvo em número de vCores, juntando esses dois aqui numa só. Ou uma outra forma, mas aí, de novo, tem seus prós e cons, aí teria que fazer uma avaliação. Uma outra forma de fazer isso seria, em vez de ter uma única API, você poderia, entre aspas, ter duas APIs, mas de forma a criar dois endpoints separados, né? Então, fisicamente falando, ou em termos de aplicação, é uma aplicação única, mas que você tem endpoints separados, que obviamente tem request e response diferentes. Então, essa também poderia ser uma outra estratégia e que é muitas vezes utilizada. De novo, tem prós e cons, aí você tem que ver seu aspecto relacionado ao teu deployment, né, CI/CD, etc. Então, tudo isso tem que ser balanceado, mas, de novo, tem várias formas de fazer isso. Uma outra também, aqui nesse contexto, a gente está falando de vCores, né? Mas a gente poderia estar fazendo uso do Flex Gateway também, né? Que aí não vai consumir os seus vCores, cai num consumption model diferente, né? Que você tem
uma limitação ali, não limitação, mas você tem um certo número de chamadas que você pode fazer, que vão passar pelos gateways e tal. Enfim, tem várias formas de você fazer isso. Né? E tem também, claro, o não uso nem do Flex Gateway, nem uso dos teus vCores usando o Cloud Hub tradicional ou o Cloud Hub 2.0. Você poderia estar diminuindo isso ainda mais se você tiver a opção, por exemplo, de usar Runtime Fabric, né? Porque aí com o Runtime Fabric, a densidade do teu uso de vCores é ainda muito menor. Né? Quando a gente está falando de Cloud Hub 1, a gente está falando de ponto 1 de vCore, ponto 5 de vCore quando a gente fala de Cloud Hub 2.0. Quando a gente vai para Runtime Fabric, se eu não estou enganado, a densidade é 0.01. Posso estar enganado, desculpa se foi isso, se esse número estiver incorreto, mas seria isso. Então seria mais uma forma, ou seja, você diminui ainda mais o tamanho do teu worker e você consegue fazer utilização melhor dos teus vCores. Então, como eu falei, cara, tem uma série de formas de como usar isso. Aí é o nosso papel como arquiteto. E aí, de novo, convido todo mundo a sempre trabalhar em conjunto com o time de Customer Success da MuleSoft para discutir esse tipo de coisa e entender, dado o teu cliente, dado o número de vCores que o cara tem, o formato de subscription, etc., qual seria o melhor modelo, dadas essas características. Olha, não são tantas chamadas durante o dia, mas de repente, por hora, mas de repente ao longo do dia eu vou ter 1000 chamadas, etc. O que funciona melhor? Eu acho que esse modelo funciona. Você, MuleSoft, o que você me recomenda? Ou que tipo de ideias você pode trazer? Então isso é uma coisa legal de fazer também. Beleza? Eu não sei se tem mais perguntas ou não, mas se tiver, gente, vai mandando aí. O que eu gostaria de fazer é demonstrar para vocês aqui bem rapidinho. Eu acho que as aplicações subiram. Deixa eu só confirmar. Beleza, tá. Todo mundo subiu. Então vamos lá. Eu modifiquei. Quem foi de novo? Mobile. Então vamos catar mobile. Eu vou abrir o API Console dele. E vou copiar a minha colinha para a gente poder fazer a chamada e a gente ver no estúdio como é que rola. Então vamos lá. Então a gente vai fazer a chamadinha aqui. Quando eu der o send, ele vai. Ele vai parar aqui no nosso breakpoint. Vou mandar ele rodar. Beleza? Aí aqui a coisa onde fica legal, né? Então eu vou fazer o request reply. Quando eu disparar aqui. Eu não pus breakpoint no outro flow. Cara, que sacanagem. Achei que eu tinha colocado. Já veio a resposta? Não. Deixa eu ver onde é que ele parou. Desculpa, gente, fiz as modificações de último instante causaram alguma coisa. Deixa eu só checar. Tá rolando, por que ele não veio a resposta? É no meu. Não, como? Que curioso, esse cara tá rodando. Ele fez a resposta, fez o request. Nossa! É lentidão do estúdio. Tá. Não conseguiu receber a resposta. Provavelmente. Ficou bem. Nossa, esse debug ficou bem esquisito. Tudo bem, não tem problema. Vamos continuar como se ele estivesse processando normal. Então tá legal. Ele fez a requisição, a gente recebeu o request aqui, faz todo o processo, faço a transformação, faço toda a orquestração. Eu vou só colocar um breakpoint aqui que a gente não precisa ver esses caras rodando, né? Tá, beleza?
Fez toda a orquestração, bacana, gerou a resposta. Quando eu fizer o publish, obviamente, a ideia seria de que esse cara tivesse recebido. Então, o que eu vou fazer, gente, eu vou rapidamente, vou remover os breakpoints, pode ter sido isso que... Caramba, meu estúdio está muito lento. Eu espero que se eu parar para reiniciar, vai demorar mais um tempo. Então, eu vou tentar fazer um de novo, gente, só removendo os breakpoints, para a gente ver se a gente consegue ver ele rodando bonitinho. E vamos parar a chamada de novo. Senão a gente pode tentar, se a gente ainda tiver tempo, talvez não tenha. Senão a gente pode fazer uma execução normal. E ver ele fazendo. Achei que eu tinha removido todos. Tem algo esquisito com o estúdio. Tá, mas deu para pegar, eu acredito que deu para pegar a ideia, né? Nossa, o estúdio tá lento demais. Eu vou tentar fazer o seguinte, gente, eu vou parar a execução e vou tentar rodar ele de novo. Eu acho que talvez Ou, redeployando, não, os dois vai minutos, não, vamos O que eu vou fazer diferente, então, pessoal, eu vou voltar para os slides só para a gente poder encerrar. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar com vocês, eu vou subir, que eu ainda não fiz, era para ter feito isso ontem à noite, eu não fiz, vou fazer isso agora. Eu vou subir esses projetos para o GitHub e vou colocar também como é que vocês fazem, de repente, para baixar o Solace e rodar local, né, instruçõezinhas para rodar no Docker, como vocês podem ver no meu caso aqui, eu estou usando, deixa eu só arrastar ele para cá, eu estou usando o Docker Desktop, bem simplão mesmo, local, onde eu rodo, tem só uma imagem que já sobe o broker, sobe o console de administração, etc. Então vocês conseguem rodar a mesmíssima ideia e seguir, de repente, no seu próprio tempo, etc. Mas, de novo, gente, eu vou voltar para a parte dos slides, só para a gente concluir. Então, de novo, a ideia era ilustrar formas diferentes de como é que a gente consegue simplificar as experiências dos diferentes canais usando a API e de novo, de uma forma que a gente consiga separar, né, as orquestrações da parte de experiência em si, né? E, de novo, tem várias formas de fazer, eu, de repente, demonstrei duas delas ali, uma fazendo uma chamada direta, né, de forma que a gente tenha API durante o caminho todo, e uma outra usando o modelo PubSub. Peço desculpas que o PubSub, alguma coisa aconteceu no meu estúdio, não estava funcionando. Sabe aquele típico, ontem estava funcionando no meu laptop, então. Não consegui evitar, aparentemente. Mas, de novo, eu vou subir esse código, vocês podem rodar e aí praticar, de repente, e fazer modificações de todos os modelos e ver o que é que funciona, né, o que fica legal, etc. Tá? Acho que a gente não vai ter mais tempo para perguntas e respostas, mas, de novo, gente, se tiver, eu vou deixar os canais aqui. Vou responder para todo mundo depois, assim que eu tiver o endereço no GitHub, vocês podem baixar lá, ou então simplesmente dar uma olhada, né, no github/i.zone, né, Eduardo Ponzoni, que sou eu, e aí, moçada, tiver afim, cara, entre em contato comigo no LinkedIn, Facebook eu não uso tanto esses dias, mas também estou lá, e no Medium, né, o Another Integration Blog, se vocês quiserem ver, também tem uma série de artigos que eu publiquei lá, inclusive um baseado nesse aqui, e tem vários outros de integração com Salesforce, tem os últimos aí onde eu falo, por exemplo, sobre
a diferença entre documentação de APIs e especificação de APIs, que é bem legal também. Tá? Então, gente, é isso. Queria só agradecer de novo, Aldo. Valeu. Obrigado pelo convite, Tamo obrigado junto, pelo cara. espaço. Tamo junto. Deixa eu parar